Treinamento OBMEP Mirim, sou o professor Acácio Lima, estamos numa série de treinamento para a Olimpíada Mirim. Seja bem-vindo. Esse será o nosso quarto treinamento, estamos utilizando o caderno de treinamento. Aos pais que quiserem adquirir o caderno, basta nos enviar uma mensagem. Na descrição do vídeo estão as informações. O material é totalmente gratuito para que seu filho possa ter uma boa preparação para o OBMEP Mirim. Estamos numa série, já foram 3 aulas. Na primeira aula a gente trabalhou a prova nível A 2018, na segunda aula nível A 2019, na terceira aula nível A 2021 e nesta quarta aula iremos trabalhar as 15 questões da Olimpíada Carioca 2021. Então vamos começar. Caso depois vocês queiram assistir a resolução das outras provas, é muito importante, porque quanto mais questões resolvidas, melhor vai ser a preparação, melhor vai ser o treinamento. Deixa eu procurar rapidinho a prova para a gente iniciar. Pronto, então vamos lá. Primeira questão. Explicar cada raciocínio. O que é que a criança deve saber? Quais são os possíveis erros? Então, com muita atenção, iremos iniciar. Questão número 1. Vanessa fez corretamente uma conta no quadro negro. Sua amiguinha, sem querer, apagou 2 algarismos iguais. Qual foi o algarismo que ela apagou 2 vezes? Nós temos aqui uma operação de adição e aqui está faltando o algarismo que vai ficar aqui e o algarismo que vai ficar aqui. Um detalhe é que eles são iguais. Quando você olha para cá, nós temos o número 4. Eu te pergunto, quais são as únicas maneiras de você somar 2 algarismos iguais e aparecer um 4 na unidade? Ah, professor, eu já lembro de 2 mais 2. 2 mais 2, de fato aparece um 4, correto? E outra maneira, se você fizer, digamos, 5 mais 5 dá quanto? Dá 10. Aparece um 0 na unidade. Então, 5 mais 5 não nos interessa nessa questão. Outra maneira da gente ter 4 na unidade seria 7 mais 7, que dá 14. Professor, e se eu fizer 6 mais 6? 6 mais 6 dá 12. Aparece um 2 na unidade. Então, isso daqui também não nos interessa. Só essas duas maneiras. 2 mais 2, 4. 7 mais 7, 14. Se você colocar 2 mais 2, 2 mais 2, 4, correto. Agora, se você fizer 4 mais 5, 9. Então, está errado. Não pode ser 2. 7. 7 mais 7, 14. Vai 1 para cá. 1 mais 4, 5 mais 5, 10. Correto, 104. Portanto, o algarismo que foi apagado 2 vezes foi o 7. Questão número 2. Joana é a 7ª pessoa de uma fila. Geraldo é a penúltima pessoa da mesma fila. Entre Joana e Geraldo, há outras 12 pessoas. Quantas pessoas estão nessa fila? Normalmente, as crianças elas costumam errar questões de fila. Então, aconselho a fazer bem direitinho, com paciência, organizado. Então, vamos lá. Joana é a 7ª pessoa da fila.
Pede para a criança ir marcando, faz os pontinhos. Imagina que aqui seja o início, tá bom? Então, esse pontinho aqui é o pontinho de início da fila. Pronto. Então, aqui está o início. O que é que acontece agora? Joana é a 7ª pessoa de uma fila. Eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Joana, ela é a 7ª pessoa. Vou colocar um J de Joana. Então, Joana está posicionada nesse lugar. Geraldo é a penúltima pessoa da fila. Vamos guardar por enquanto essa informação. Entre Joana e Geraldo, há 12 pessoas. Pessoal, se a criança quiser, ela pode fazer os 12 pontinhos aqui. Eu vou até fazer rapidinho. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, entre Joana e Geraldo, tem 12 pessoas. Logo, Geraldo vai ficar aqui. Aqui está posicionado Geraldo. Outra informação importante, o entre. Quando uma criança está fazendo essa situação, entre, não inclui nem Joana, nem Geraldo na contagem. Por isso que eu coloquei 12 pessoas aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Essas 12 pessoas não está incluindo Joana e Geraldo. Tem outro tipo de questão que trabalha com esse detalhe, mas eu vou deixar mais para frente para a gente trabalhar. Portanto, 12 pessoas. A questão fala que Geraldo, então essa informação já foi. Geraldo é a penúltima pessoa da fila. Significa que depois de Geraldo ainda tem uma pessoa em último. Ele é o penúltimo. Quantas pessoas estão nessa fila? Agora é só a gente contar. 12. Geraldo e a última pessoa dá 2. E do início da fila até Joana são 7. Agora a gente soma. 7 mais 12. 7 mais 12 mais 2. 7 mais 12, 19 mais 2, 21. São 21 pessoas na fila. Questão número 3. Daniel tem um pacote com 18 lápis. Ele dividiu igualmente todos os lápis entre todos os seus amigos. Qual número a seguir não pode ser a quantidade de amigos de Daniel? Vamos começar. Vamos pelos itens. Item A. Será que dá certo Daniel ter 2 amigos? Ele tem 18 lápis. Se você dividir 18 para 2 amigos, é possível. Cada amigo vai receber 9 lápis. 18 dividido por 2, 9. Então, é só a gente repartir ao meio, correto? 9 de um lado, 9 do outro. 2 amigos. Se fossem 3 amigos, 18 dividido por 3. Quem é bom de tabuada? 18 dividido por 3, 6. Cada amigo recebe 6. Também é possível. Vamos fazer logo a letra D. 18 dividido por 6.
Ah, professor, são 3. Cada amigo recebe 3, correto. 18 dividido por 9, 2. Cada amigo recebe 2. Agora, se a gente tentar dividir 18 dividido por 4, pessoal, quando o aluno vai fazer essa divisão, 18 dividido por 4, ele pensa, quantas vezes o 4 cabe no 18? 4. 4 vezes 4 dá 16 e restam 2. Portanto, não vai ser possível. Vai ficar sobrando 2 lápis. Um amigo iria receber esses 4. Outro amigo iria receber esses 4. Outro, esses 4. Outro amigo, esses 4. Iriam sobrar 2 lápis. E não dá para a gente partir no meio. Se partisse no meio, cada amigo receberia 4 lápis e a metade de outro. Mas não é permitido partir o lápis ao meio. Portanto, irão sobrar 2 lápis. A letra C não vai ser possível dividir todos os lápis para 4 amigos de maneira que cada um receba a mesma quantidade. Quarta questão. Ângela começa a andar na direção indicada pela flecha. Em cada cruzamento, ela vira à direita ou à esquerda. Primeiro ela vira à direita, depois à esquerda, em seguida à esquerda e finalmente à direita. Nesse momento ela está caminhando em direção a que coisa? Questão de direita e esquerda, até já falei com vocês em outros treinamentos. Importante que a criança ela se coloque na posição, se imagine dentro da situação. Então, Ângela ela vai sair dessa setinha e ela vai começar a caminhar. Em cada cruzamento, ela vira à direita ou à esquerda. Vamos fazer o percurso. Primeiro, ela vira à direita. Então, a criança ela já deve marcar aqui, ó, ela vira à direita e fazer o percurso. Cuidado para não se confundir. Então, Ângela começa a subir. Se ela virar à direita, pessoal, ela vai pegar para cá, ó. Aqui seria a direita. Ok? Vou até ver se está certo. Depois, a esquerda. Se ela vai à esquerda, assim, deixa eu colocar umas letrinhas aqui para eu ir perguntando a vocês. Vou colocar A, B, C, D. A parte desse lado eu vou chamar de A, para cá eu vou chamar de B, para cá eu vou chamar de C e toda essa parte de D. Então, inicialmente, a criança está em direção a C, está subindo. A gente já viu que virou à direita. Vai para o lado A ou o lado B? Vai para o lado B. Agora eu pergunto, pessoal, depois à esquerda. À esquerda, a criança sobe em direção ao lado C ou ela desce em direção ao lado D? Se imagina dentro da situação, algumas crianças, às vezes até elas viram um pouquinho na cadeira, vão fazendo devagarzinho. Outras viram a folha em algumas situações. Então, virar à esquerda seria subir em direção ao C. Chegou em outro cruzamento. Em seguida, à esquerda novamente. À esquerda seria para o lado A ou para o lado B? Concorda comigo que à esquerda a gente vai fazer em direção ao lado A? Pronto. E, finalmente, então agora o último movimento vai ser à direita. À direita, a criança vai subir em direção ao lado C ou ela vai descer em direção ao lado D. Então, se a criança virar um pouquinho assim, ela vai perceber que vai ter que subir em direção ao lado C, em direção ao cavalo, que é o que a questão quer saber. Neste momento, ela está caminhando em direção a que coisa? Então, em direção ao cavalo, letra C. Uma questão de Pinóquio, né? Tem uma questão, acho que mais recente também, do Pinóquio.
Eu ia falar outra porque aqui no Instituto Lima a gente está treinando para o BMAP Mirim e nós estamos trabalhando com a resolução de outras provas. E no último treinamento eu fiz uma questão de Pinóquio. Por isso que eu já achei que eu tinha feito aqui com vocês. Inclusive, quem quiser saber mais informações sobre o Instituto Lima, as matrículas estão abertas. Lá eu preparo as crianças para... Atualmente a gente está treinando para o BMAP Mirim. Tem uma turma, estamos treinando. E as aulas são ao vivo via Google Meet, tirando todas as dúvidas, acompanhando de pertinho. Mas vamos continuar aqui. As informações estão na descrição do vídeo, tá bom? Questão 5. A cada vez que Pinóquio mente, seu nariz cresce 6 centímetros. Então, se ele mente, o nariz cresce 6 centímetros. E a cada vez que diz a verdade, seu nariz diminui 2. Cada vez que diz a verdade, seu nariz diminui 2 centímetros. Quando o seu nariz estava com 4 centímetros, então esse é o tamanho inicial, ele disse algumas mentiras e 3 verdades. Algumas mentiras e 3 verdades. Seu nariz está agora com 16 centímetros. Quantas mentiras ele contou? Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Essa questão, pessoal, se confundiu um pouquinho. Se ele mentir, cresce 6. Se ele falar a verdade, diminui 2. Então, inicialmente, o nariz está com 4 centímetros. Vou colocar só o 4 aqui. Quantas mentiras ele contou? Pessoal, vamos imaginar que ele contou 2 mentiras. Se ele contasse 2 mentiras, o nariz ia crescer 6. O que está de vermelho é uma mentira. Cresceu 6 e cresceu 6. Então, aqui indica 2 mentiras. Só que ele falou 3 verdades. Então, iria diminuir 2. Eu vou colocar, ó, iria crescer mais 6, mais 6. A verdade, diminui 2, diminui 2. Vamos olhar quanto é que dá esse cálculo. Deixa eu só organizar melhor aqui. Pronto. Nessa primeira situação de 2 mentiras, ficaria 4 mais 6, 10. Mais 6, 16. 16. Aqui vai diminuir 6. 16 menos 6 daria 10. Então, não é a letra A, 2 mentiras. Porque no final tem que ficar com 16 centímetros. E aqui ficou com 10. Vamos colocar 3 mentiras. 3 mentiras para ver o que acontece. Pronto. Continua com 4 aqui. E aqui continua sempre 3 verdades. Esse daqui não muda. Observe que se você quiser chegar no resultado final, dá para fazer passo a passo, ou perceber que se aumentou uma mentira, em vez de estar com 10 no final, vai estar com 16. Correto? Tem certeza, professor? Vamos verificar. 4 mais 6, 10. 6 mais 6, 12. Então, 10 mais 12, 22. 3 verdades, 3 vezes 2, então vai diminuir 6. Se você fizer 22 menos 6, vai dar 16. Portanto, a gente já chegou na resposta. Pinóquio, ele vai contar 3 mentiras.
Se você quiser continuar, pode verificar. Professor, vamos verificar só mais uma letra. Se fossem 4 mentiras. 4 mentiras. Começa com 4 centímetros o nariz. Iria diminuir 2, 2 e 2. Aqui o detalhe, que você faria 16 mais outra mentira que aumentou. 16 mais 6 iria para 22 centímetros. Então, vai sempre aumentar 6. O próximo seria 22 mais 6, 28. Depois 28 mais 6, 34. Então, veja que a questão falou 16, de fato, são 3 mentiras, letra B. Outro caminho que o aluno pode pensar é fazer o seguinte. Se no final o nariz estava com 16, vamos pensar aqui, fazendo o caminho inverso, né? 16. Então, o que é que acontece? Com 3 verdades, teria diminuído 6. Então, eu poderia aumentar 6 aqui, ó. 16 mais 6 estaria com 22. Ok? 22. 16 mais 6 está dando 22. Daí, eu poderia fazer o seguinte. Esse 22 estaria incluindo o tamanho inicial do nariz, 4. Então, você faria 22 menos 4, que dá 18. 18. Professor, o que é que significa esse 18? Significa as mentiras que ele contou. Cada mentira vale 6, então é só dividir 18 por 6, que vai dar 3 mentiras. A gente chegaria em 3 mentiras também. Então, eu mostrei de 2 maneiras possíveis, porque às vezes a criança ela trava em uma maneira, ela sabe fazer de outra. Sempre muito importante a criança ela ver resoluções dos colegas, maneiras diferentes. Questão 6. Qual das peças abaixo pode ser encaixada com a peça da direita para formar um retângulo? Então, aqui a gente tem tipo uma letra F deitada, né, na horizontal. E tem uma peça que vai encaixar perfeitamente nessa peça. Qual peça vocês acham que vai encaixar? Enquanto eu tomo uma água aqui. Será que a peça A, ela encaixa lá? Por exemplo, se eu fizer um retângulo aqui, ó. Será que essa peça é a mesma que está lá? Não, professor, não é a mesma. Dá para perceber que essa peça aqui, ela é totalmente diferente dessa daqui. Se a gente for na letra B, se eu fizer um desenho aqui também. Pronto. Eita, professor, parece que essa daqui tá mais parecida. Ó. Tem a pernazinha grande do F aqui, que seria essa. Tem toda essa parte aqui, que é essa parte aqui. E teria esse cantinho, que é esse daqui. Opa! De fato, é a letra B a correta. E o aluno pode tentar fazer as outras, mas ele vai perceber que todas elas vão ficar diferentes. O aluno às vezes vai completando, mas todas as outras letras ficam diferentes. De fato, a letra B é a correta. Questão 7. Na aula anterior, no nosso treinamento anterior, a gente fez uma questão nesse estilo. Que lá tinham 8 peças e teria que fazer algumas movimentações, se eu não me engano. Questão 7. A figura representa moedas num tabuleiro. Queremos deixar apenas 2 moedas em cada linha e 2 em cada coluna. Quantas moedas devem ser retiradas? Cada linha, cada coluna, novamente como aquela questão que a gente fez no treinamento anterior, tem que ficar 2 em cada coluna e 2 em cada linha.
Pronto. Vocês lembram como é que a gente faz uma questão dessa? Você vai perceber inicialmente que quais são as linhas que tem 3 moedas. Ah, professor, essa linha aqui, ela está com 3 moedas, ok. E eu pergunto, tem mais alguma linha com 3? Não, mas por enquanto deixa assim, né? Essa linha está com 3 moedas. E a coluna? Ah, professor, tem essa coluna aqui, ó. Beleza. Professor, mas eu estou vendo mais outra linha. Ok, com 3. E eu estou vendo mais uma coluna com 3. Certo? Pronto. Aqui tem duas possibilidades, pessoal. Por exemplo, se a criança... A questão está perguntando quantas moedas devem ser retiradas. Se a criança retirar, por exemplo, essa moeda, ela já retirou. Então, observe que aqui irão sobrar 2. Então, ela não vai precisar retirar essa daqui mais, porque ela já retirou essa. E outro detalhe agora, ela não vai precisar tirar essa, porque se ela tirar essa daqui também, se ela retirar essa, só vai ficar uma moeda. E a questão quer que fique 2 moedas. Portanto, a moeda que ela deve retirar é essa. Observe que se ela retirar essas moedas aí, irão ficar, certo? Irão ficar 2 moedas. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Opa. Pronto. Então, deixa eu só cortar aqui. Pronto, pessoal, dessa maneira aí, estaria ficando assim, ó, as moedas. Uma aqui, e uma aqui, aqui, e aqui, aqui. Pronto. Se você observar, cada linha e cada coluna estão com 2 moedas. A outra maneira seria, em vez de tirar essas duas aqui... Opa, apareceu aqui embaixo, né? Pronto. Em vez de tirar essas duas, a gente tira essa e essa. Se retirar elas, olha o que é que acontece. Fica uma moeda aqui, outra moeda aqui, aqui, aqui. Pronto, vai ficar dessa maneira. Eu retirei uma moeda aqui e uma moeda aqui. Tem 2 moedas em cada coluna e em cada linha. E na outra foi retirado uma aqui e uma aqui. Então, quantas moedas devem ser retiradas? 2. Ou a criança faz desse jeito, ou a criança faz dessa maneira. Vamos agora para a questão número 8. No joguinho é possível fazer as trocas representadas na figura abaixo. Adão tem 6 peras. Ele faz trocas até ficar somente com bananas. Com quantas bananas ele fica? Pronto. Vamos começar a analisar. Primeira observação é que uma pera vale 2 maçãs. Pessoal, se eu pergunto se uma pera equivale a 2 maçãs, então 6 peras. Vou colocar 6p. Isso equivale a quantas maçãs? Concorda comigo que é só multiplicar? 6 vezes 2 serão 12 maçãs. Então, uma pera, 2 maçãs, 6 peras, 12 maçãs. Ok. Agora, uma maçã equivale a 3 morangos. Se uma maçã é 3 morangos, vamos pensar 12 maçãs. 12 maçãs estarão valendo quantos morangos? Ah, professor, é só multiplicar também. 12 vezes 3 vai dar 36 morangos, que é maçã. Então, 36 morangos
Agora, na última informação, 36 morangos, será que vai dar quantas bananas? Uma banana equivale a 2 morangos. Professor, é só multiplicar por 2. Não. Ainda bem que não tem 72, porque se a criança fizesse 36 vezes 2, daria 72. E algumas eu tenho plena certeza que marcariam 72 como resposta. Mas aqui, a gente não vai multiplicar por 2, a gente vai dividir, porque 2 morangos equivalem a uma banana. Então, a gente tem que dividir. 36 dividido por 2 dará 18 bananas. Então, você divide ao meio, porque cada banana, 2 morangos. Letra correta. Com quantas bananas ele fica? Com 18 bananas. Questão 9. Fabiana fez um caminho de dominós com 7 peças, juntando as metades das peças com o mesmo número de pontos. Entretanto, seu irmão Jorge pegou 2 das peças do caminho, conforme mostra o desenho. Se, no início, a soma de todos os pontos do caminho era 33, quantos pontos havia na parte marcada com ponto de interrogação? A questão quer saber quantos pontos haviam aqui. Lembra que o total, 33. Vamos somar quantos pontos tem aqui de início. Ó. Tem um aqui, 1. 5 mais 5, 10. Então, já vai em 11. 11 mais 3, 14. Mais 3, 17. Mais 2, 19. Mais 1, 20. Mais 2, 22. Até o momento, a gente já marcou 22. E agora, professor? O que a gente faz? 22 mais. Perceba, pessoal, que aqui tem que ter 2. Quem já jogou dominó sabe que você só cola a peçazinha se tiver a mesma quantidade que tem na outra peça. Se aqui tem 2, aqui tem que ter 2. Então, aqui tem 2 já. E aqui, professor, do outro lado, na outra peça, tem que ser 1. Ó, 1 e 1, ficou certo. Pronto, então aumentou mais 3. E essas duas peças agora, que estão faltando? Essas duas metades, né? Observe que até agora, a gente já tem 22 mais 3, 25 pontos. A questão falou que o total era 33. Se você fizer 33 menos 25, dá 8. E esse 8 tem que ser distribuído para essas duas metades. Metade de uma peça, metade da outra. Mas concordam comigo que tem que ser a mesma quantidade, já que as peças estão coladas? Então, fica 8 dividido para 2, que vai dar 4. Cada partezinha dessa, ela tem que ter 4. E a letra correta vai ser a letra C. Vamos para a próxima questão. Novamente, uma questão de planificação. Como eu já falei, cai muito a planificação do cubo. Janaína recortou a figura abaixo e montou um cubo. Qual das figuras a seguir pode representar o cubo que Janaína montou? Eu já expliquei isso em outro treinamento. Esse quadrado, ele está oposto a esse. Então, quadrado cinza oposto ao quadrado preto. O triângulo cinza ficará oposto ao triângulo preto quando montar. E o círculo preto estará oposto ao círculo cinza. Ok? Se a criança tiver dificuldade, interessante mais uma vez que o pai faça o desenho ou imprima para a criança colar. Se puder fazer num tamanho maior, seria muito bom. E ela vai começar a perceber que essas faces que eu coloquei de azul estão opostas, quadrado a quadrado, triângulo a triângulo, círculo a círculo. Ou seja, quando ela for visualizar aqui, por exemplo, no item A, não tem como ela estar vendo os dois círculos ao mesmo tempo, porque eles estão opostos. Se o círculo cinza está aqui, o círculo preto tem que estar lá do outro lado.
e a gente não pode estar vendo. Então, a letra A já elimina. Letra B, os dois quadrados. Não tem como aparecer os dois quadrados ao mesmo tempo, já elimina. Ou aparece um ou aparece o outro, porque eles estão opostos. Letra C, os dois triângulos também não tem como. A letra D, os dois quadrados, não tem como aparecer. Agora, se você olhar o item E, apareceu somente um quadrado. Então, significa que o quadrado preto está lá do outro lado. Apareceu um triângulo. Então, o outro triângulo está lá do outro lado, que a gente não está vendo. E o círculo preto significa que o círculo cinza está lá embaixo. Portanto, a letra correta, a letra E. Questão 11. Marcos tem as 3 moedas abaixo. Quantas quantias diferentes ele pode pagar usando uma ou mais dessas moedas? Às vezes a criança ela não entende muito bem essa questão. Ela faz algumas combinações e tudo mais. Esquece que pode utilizar somente uma moeda. Então, eu aconselho sempre a organizar, utilizando uma moeda. Quais são as quantias que a criança pode pagar? Usando 3 moedas e 2 moedas, correto? Usando uma moeda, ela pode pagar um valor de 5 centavos. Ela pode pagar um valor de 10 centavos. Ela pode pagar um valor de 50 centavos, correto? Usando 2 moedas, ela pode juntar a moeda de 5 com a de 10, que vai dar 15 centavos. Ela pode juntar a de 5 com a de 50, que vai dar 55. E ela pode juntar a de 10 com a de 50, que vai dar 60. E 3 moedas, 5 mais 10 mais 50, é só juntar as 3, vai dar 65. Portanto, nós temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 maneiras diferentes. Letra correta, letra C. Questão 12. Um marceneiro faz banquinhos iguais ao da figura. Cada banquinho é formado por 9 peças de 4 tipos diferentes. A tabela abaixo mostra as quantidades que ele tem de cada tipo de peça na sua oficina. Quantos banquinhos ele conseguirá fazer com as peças que tem? O banquinho tem que ser completo, tá bom? Ó, cada banquinho tem esse banco, tem essas 4 pernas maiores, tem esses apoios aqui. Então, ao todo aqui tem 9 peças, como a questão já falou. Para formar o banquinho, a gente tem que conseguir colocar todas as peças bem direitinho. Vamos lá. Aqui também algumas se confundem. Pessoal, aqui nós temos a peça assento. Tipo, no caso, esse banquinho aqui, ó. Essa partezinha aqui de sentar, né? Tem quantos? Tem 12. Então, o assento são 12. Cada banquinho precisa de quantos assentos? Concorda comigo que cada banquinho só precisa de um assento? Então, com 12 assentos, dá para fazer 12 banquinhos, ó. Deixa eu colocar o 12 aqui para a gente lembrar. E os pés? Cada banquinho precisa de quantos pés? O pés, esse branco aqui, ó. Cada banquinho precisa de 1, 2, 3, 4. 4 pés. Então, o que é que a gente vai fazer? Olhar a quantidade, são 42 pés, e dividir 42 dividido por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4 dá 4 e resta 0, baixo 2. Se a gente dividir 2 por 4, só dá para colocar 0, né? 0 vezes 4 dá 0. Pessoal, aqui, o que é que acontece nessa situação? Vai dar para fazer 10 banquinhos e vai sobrar 2 pés. Mas esses 2 pés que vão sobrar, não tem o que fazer. Não dá para colocar um banquinho só com 2 pés. Portanto, aqui a gente chega na conclusão que dá para fazer 10 banquinhos. Tubo de reforço maior.
O tubo de reforço maior são esses aqui, ó. Cada banquinho tem 2. Então, é só dividir 29 por 2. Fazer de cabeça rapidinho aqui. Pensa se fosse 28. Qual é a metade de 28? A metade de 28, 14. 14 mais 14 dá 28. E aí sobra um tubo de reforço maior. Mas não tem problema sobrar, vai sobrar um, ó. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Sobrou 2 aqui, ó. Sobrou 2. E aqui vai sobrar um, tá bom? Dá para fazer 14 banquinhos e sobra um tubo de reforço maior. 19. Pensa no 18, que é um número par. Porque o tubo de reforço menor também tem 2 em cada banquinho. Então, a gente tem que dividir por 2. Faz o seguinte, para fazer de cabeça. Pensa no 18. 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9 banquinhos. E sobra um tubo de reforço menor. Sobra um também. Agora, a gente tem que saber qual letra marcar. Observe que não dá para dizer que dá para fazer, por exemplo, 12 banquinhos. Por quê? Porque vai faltar as outras peças. Vai faltar pés, vai faltar os tubos de reforço maior, até daria, né? Porque dá para fazer 14 banquinhos. Mas iria faltar tubo de reforço menor. Não dá certo. Ah, professor, será que seriam 10? Dá para fazer 10 banquinhos? Os pés dariam, os assentos dariam, o tubo de reforço maior dá para fazer 10, só que o tubo de reforço menor só dá para fazer 9. Então não dá para a gente dizer que são 10, porque vai faltar tubo de reforço menor. Numa questão desse tipo, o aluno deve pegar a menor quantidade, que no caso seria 9. 9 banquinhos são possíveis. Porque aí a gente está conseguindo o tubo de reforço menor e todas as outras quantidades são maiores que 9. Então é garantido que vai dar certo. Letra D será a nossa resposta. Tem outra questão, 12. Agora 13ª questão. Numa brincadeira de adivinhar, Ana pensa no número de 3 algarismos diferentes. Veja que é diferente de 0. E dá algumas informações sobre esse número. Todos os algarismos são pares e diferentes entre si. Como eu falei numa questão anterior, quando a questão quiser que os algarismos sejam diferentes, distintos, ela vai dizer. O algarismo da unidade é a soma dos outros 2 algarismos. Ok. Beto acha corretamente todas as possibilidades e escolhe uma delas. Qual é a chance de ele acertar o número pensado por Ana? Então, Ana vai pensar no número de 3 algarismos, correto? 1, 2, 3. Aqui a centena, aqui a dezena e a unidade. Todos os algarismos são pares, mas a gente não pode usar o zero. Lembre que o zero é par, mas não é permitido usar o zero aqui. E tem que ser diferente. Então, por exemplo, eu não posso colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Não pode haver essa repetição. Lembrando que os algarismos pares 0, 2, 4, 6 e 8. O algarismo da unidade é a soma dos outros 2. Ah, professor, coloca um 4 na unidade para ver, já que é par. Se eu colocar um 4, eu teria que colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Porque a questão fala que o algarismo da unidade é a soma dos outros 2. Se eu somar a centena, o algarismo da centena com o algarismo da dezena, tem que dar o algarismo da unidade. Mas veja que é impossível, porque eu teria que colocar 2 e 2. Vamos colocar um 6 para ver. Se colocar um 6, tem como a gente somar 2 algarismos pares e ter como resultado 6? O que você acha? Tem, dá para colocar o 2 e o 4. 2 mais 4, 6. Poderia ser também 4 mais 2, que vai dar 6. A ordem aqui ela é importante? Sim, pessoal.
246 é um número diferente de 426. Então, a ordem aqui, se você trocar os algarismos de posição, já muda o número. Vamos testar o 8 agora. Colocando o 8, poderia ser um 2 e um 6. 2 mais 6, 8. Ou, trocando de lugar, 6 e 2 também dá 8. 6 mais 2 dá 8. Somando a centena, o algarismo da centena mais o algarismo da dezena da unidade. Pronto, não tem nenhuma outra maneira, ok? Nenhuma outra maneira. São 4 maneiras possíveis. Agora, qual a chance de Beto acertar o número pensado por ano? Quando a gente fala de chance, né, da probabilidade disso acontecer. Qual é a chance disso acontecer? Ao todo, ele tem 4 números, certo? Então, dá para a gente montar uma fração aqui, a probabilidade disso acontecer. A chance dele acontecer, imagina que a Ana tenha pensado nesse daqui, nesse número. Qual a chance dele sortear? Dele tirar? A chance é uma chance em 4 dele acertar, porque dos 4 só tem um certo. Então, é uma chance em 4. E a letra correta vai ser a letra A. Questão 14. Acho que é uma das questões que o pessoal também se confunde. Já falei muitas aqui, né? Que os alunos às vezes confundem um pouquinho. Um balão carrega um cesto que contém até 80 kg de carga. 2 balões ligados a um cesto igual ao primeiro carregam até 180 kg de carga. Quanto pesa o cesto? Observe que esse balão ele está carregando 80. E esses 2 balões estão carregando 180. Então, qual seria o pensamento aqui? Pense da seguinte maneira. Se os 2 balões estivessem separados, se a gente colocasse os 2 balões separados, né? Vou colocar assim rapidinho, pronto. Os 2 balões estão... Opa, ficou estranho aqui. Pronto. Os 2 balões estão separados. Quantos quilos eles levariam, pessoal? Se os 2 balões estivessem separados assim, ó. Ah, professor, um vai ter que levar 80, isso. E o outro 80, correto? Então, se a gente somar 80 mais 80, dá quanto? 160. 160, beleza, tá dando 160. Agora eu pergunto, por que aqui tá dando 180? O que é que tem de diferente? Por que esses balões estão conseguindo carregar 180 quilos? O que foi que diminuiu para eles conseguirem colocar 180 quilos no cesto? Olha para esses dois, o que é que está diminuindo? Para poder colocar 180. Porque os dois separados dá 160. 80 um, 80 o outro. E desse jeito está dizendo que vai 180. Então diminuiu alguma coisa. Ah, professor, já sei. O que diminuiu foi o cesto. Verdade. Então, se diminuiu o cesto e foi para 180, o que que acontece? É só fazer 180 menos 160, que vai dar 20. É como se a gente estivesse colocando o outro cesto aqui dentro, pesando 20 quilos. Portanto, se tirou um cesto e aumentou 20 quilos, quanto pesa o cesto? 20. É o que tem de diferente. Deu para entender, pessoal? Qualquer coisa, coloquem aí na descrição do vídeo, ou nos comentários do vídeo, se não entenderam. Para a gente finalizar, a questão 15. No torneio de futebol, o vencedor de cada partida ganha 3 pontos. Então, ganhou, venceu a partida, 3 pontos. E o perdedor fica com 0. Em caso de empate, cada time fica com 1. Um time jogou 38 partidas e ganhou 80 pontos. No máximo, quantas partidas esse time perdeu? A ideia é maximizar o total de partidas que ele vai perder. Vamos tirar aqui as informações. Se o time ganhar a vitória, isso dá 3 pontos. Então, vou colocar aqui mais 3. Se o time
empatar, empate, isso daqui dá mais 1. E a derrota, aqui é 0. Então, perdeu não ganha nada, né? Ok. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Para a gente conseguir ter o maior número possível de derrotas, né? O maior número de jogos que o time vai perder, você tem que conseguir maximizar o total de vitórias. O segredo está aqui. Ele pede o maior número de derrotas, então você tem que colocar o maior número de vitórias. Então nós vamos maximizar o número de vitórias. Alguns alunos vão testando pelas alternativas. Então, pode também fazer isso, ok? Mas quando a gente estiver treinando, quando eles estiverem maiores, lá na segunda fase da OBMAP, a gente vai precisar justificar. Isso só a partir do 6º ano. 6º, 7º, até o ensino médio. Por enquanto, não precisa justificar. Então, o aluno pode utilizar as alternativas também como meio. Mas o raciocínio seria o seguinte. Ao todo, são 80 pontos. Então, a gente faria 80 dividido por 3, porque cada vitória ganha 3 pontos. 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, e o resto, 8 menos 6, 2. Baixo 0. 20 dividido por 3 dá 6, e 6 vezes 3, 18, resto 2. Professor, o que é que isso significa? Significa que eu estou colocando 26 vitórias. E esses dois aqui, esses dois que sobrou, esses 2 pontos, tá bom? Aqui seriam 2 empates. Então, vou colocar 2 empates. Porque cada empate não vale 1 ponto. Cada empate vale 1 ponto. Quais são o total de partidas? 38. 26 mais 2 dá quanto? Dá 28. Para chegar a 38, 38 menos 28 vai dar 10. Eu vou colocar 10 derrotas. Agora vamos conferir. 26 vitórias. Cada vitória ganha 3. Então, 26 vezes 3 vai dar quanto? 80 menos 2. Vai dar 78. 2 empates. 2 vezes cada empate 1 ponto, dá 2 pontos. 10 derrotas. 10 vezes... Ganha quanto na derrota? 0. 10 vezes 0, 0. Se você somar o total de pontos, 78 mais 2 mais 0 dá 80 pontos. E se você somar o total de partidas, 26 mais 2 mais 10, dá 38 partidas. Então, nós temos 38 partidas e 80 pontos. Daí, a conclusão é que vai dar que o time perdeu 10 partidas. Letra correta, letra E. Um forte abraço e até a próxima.